quero esquecer o meu ex e quero esquecer ele rápido. Tô aqui para te dizer que você jamais esquecerá o seu ex. Sabia disso? Olha só, é comum quando a gente está em um momento de dor, quando a gente está sofrendo por algo, a gente querer que aquilo acabe, né, o mais rápido possível. É realmente desesperador, tá? Passando por um momento de dor. Quando a gente perde alguém que a gente ainda não está preparado. Normalmente histórias de amor que aparecem por aqui poderia ser algo... Eu costumo dizer que assim, o que marca não é o tempo que você ficou com a pessoa, o que marca não é os momentos legais que você teve com a pessoa, o que marca é a forma como o relacionamento terminou. O que marca é a dor que aquela pessoa causou em você. Tá? A dor é uma coisa que crava na alma. Então o que acontece? Na maioria das vezes quando a pessoa tá assim, quero esquecer o meu ex pra sempre, essa pessoa machucou demais a outra, né? E eu inclusive falei com uma pessoa essa semana, eu tava falando com ela o seguinte: quando a gente tem que abrir mão de algo que a gente quer muito, que a gente gosta muito, mesmo que aquilo cause dor pra gente, uma parte nossa morre, né? Então morrer não é algo gostoso, não é algo confortável. Inclusive o nosso maior medo é da morte. O maior medo que o ser humano tem é de morrer. E abrir mão de algo que você deseja, que você quer, é uma morte. Às vezes, talvez, pode até doer mais do que uma morte, porque a morte, de repente, você tá aqui, né? Pá! Aí a pessoa ou tem um piripaque, ou... enfim, desencarnou, né? Essa é uma morte lenta, aos poucos. Você fica ali e aquele negócio tá espizinhando, magoando, apertando, esmagando você, mas você não consegue sair daquele drama, daquele dilema. Às vezes até entra em outro relacionamento, às vezes até finge que aquilo não tá doendo, mas no fundo você sabe que lá dentro tá doendo, tá machucando, né? Eu já contei algumas histórias minhas aqui pra vocês e falei o tanto que dói, né? Inclusive, o que acontece, gente? Quando você faz o divórcio energético, você retira a dependência, você retira a mágoa, o abandono, a raiva, a rejeição, a traição. Se você não fizer isso, você vai ficar aí por muito tempo. Talvez vai saber há quantas vidas você já tá nisso. Às vezes você já tá nessa história com a pessoa há muitas vidas. Eu nem gosto de falar de muitas vidas porque a gente mal consegue resolver os BOs que a gente tem para resolver dessa vida. Então falar de vidas passadas traz mais confusão mental ainda. Então o que você precisa entender? Que você não vai esquecer o seu ex. Você não tem demência, você não tem Alzheimer, você não tem nenhum problema de cabeça. Esquece essa ideia infantil de querer esquecer o seu ex. Você vai ter que olhar para essa situação como uma observadora, com sangue frio mesmo. Observar como se fosse um filme que você estivesse assistindo. E olhar, sabe quando a gente está assistindo um filme e a gente está vendo que a mocinha tá ali, ó, só... Eu não acredito em mocinha e bandido, mas vamos dizer que tá rolando essa história. Você tá assistindo ali, você começa a torcer o quê? Pra mulher abrir o olho, né? E ver, enxergar. Eu falo que assim deve ser Deus, olhando a gente lá de cima, falando: oh, você não tá vendo? Não tem aquela coisa que Jesus fala, vocês têm olhos, mas não enxergam? A gente tem olhos, mas a gente não enxerga. Sabe quando uma pessoa se compromete a fazer dieta, né? Ela começa a abrir mão das porcarias que ela come. Só que assim, ela não consegue fazer isso de imediato. Às vezes sim, dependendo se ela foi humilhada, se ela sofreu uma rejeição muito grande, se ela foi traída, trocada, aí ela começa a fazer dieta, ela entra na academia, ela pega um personal, mas aí a vida dela muda. A autoestima começa realmente no corpo. É um bom início, tá? Mas você não sustenta essa mudança. Você vê que muita gente entra e começa a fazer atividade física, mas a maioria das pessoas não sustenta essa mudança. Sustentar essa mudança é que é o problema, é que é o desafio. As mulheres vêm aqui, elas fazem um divórcio energético
mas elas não fazem um trabalho, digamos assim, algumas fazem, né? Eu tenho muitas alunas aí no curso do Despertar da Deus, inclusive amanhã eu vou fazer uma live com uma aluna minha, que chegou aqui através do divórcio, porque vocês acham que é um botão que vocês vão apertar e pá, acabou. Eu esqueci que aquela pessoa existiu. Esse botão não existe. Você nem pode fazer isso, porque você tem uma lição para aprender. Eu tinha uma lição quando E vocês cortam um caminho enorme quando vem pra cá, porque eu dou pra vocês uma jornada pronta. Porque eu já comi tanta porcaria que eu tive que encontrar um caminho pra sair dessa, e hoje eu consigo levar outras mulheres que estão comprometidas. Eu não posso, se eu chamar você pra fazer uma trilha, você vai ter que andar com as tuas pernas. Eu não vou poder caminhar a trilha com você nas minhas costas, né? Eu vou te dar um mapa da jornada e você segue ali o mapa da jornada. Então, assim, a Camila, ela tá aqui há muitos anos, há muito tempo eu já fiz até a live com ela, vou fazer uma live com ela amanhã. É um conta-gotas. Você vai acordando, você vai abrindo o olho. Eu sempre conto pra vocês a história do cantor. Eu vou contar pra vocês a do policial hoje. A gente aprende muito com exemplo. Eu sempre dou exemplos, né, de sessões de terapia. Hoje mesmo eu acabei de sair de uma sessão com uma cliente também que chegou aqui pelo divórcio energético. Já tem quase um ano que ela tá aqui comigo. E ela vem toda semana, ela faz sessão individual semanalmente. E agora que ela conseguiu dar entrada nos papéis do divórcio físico, sabe? E na sessão de hoje, ela já tá inclusive em outro relacionamento. Na sessão de hoje, ela se conscientizou. Esse relacionamento que ela tá nem é o que ela quer. Mas ela reconheceu que ela só tá ali porque ela tem medo de ficar sozinha. A gente só come porcaria porque a gente tem medo de ficar sozinha. Se a gente não tivesse medo de ficar sozinha, a gente não gosta de ficar sozinha. Repara se quando você tá em casa, você fica no celular, você fica no telefone, você fica assistindo coisas, você fica ligando a televisão. Você consegue deitar, tomar um banho e ficar tranquila, em silêncio, na sua casa? Gente, quando os meus filhos estão de férias, as primeiras férias que eles foram ficar com o pai, o Nicolas foi pra casa da minha mãe, eu fiquei sozinha, eu fiquei uns 10 dias sem falar com ninguém, sem ver nada. Meu Deus do céu, é aterrorizante o silêncio. O silêncio ensurdece a gente. Testem. Observem, vocês ficam em paz com vocês? Hoje eu fico de boa. Mesmo assim, tem dias que não é de boa. Tem dias que eu me vejo querendo sair com as minhas amigas. Não tem problema, gente, em fazer isso, tá? Mas você tem que aprender a ficar e conviver com você. Essa é a forma que você vai ter de conseguir pessoas e relacionamentos saudáveis para você conviver. E assim, quando você se trata bem, quando você começa a se gostar, a se nutrir, é isso que eu vou explicar aqui nessa live. Você não aceita menos do que o que você merece. Você só aceita porcaria porque você come porcaria. Se você acordar e falar assim, cara, eu não vou mais passar por isso aqui não. Olha só, vou dar o exemplo do... Deixa eu abaixar isso aqui, que senão vai dar, isso aqui vai dar direitos autorais aqui. Vou dar o exemplo do policial. Eu já tinha passado por todos os paranauês lá com o cantor. E é óbvio, eu não tinha esquecido o cantor. Só que eu nem tinha feito divórcio energético ainda, ok? Nem tinha começado esse processo. Olha o que aconteceu. Nem sabia que existia, na realidade, né? Ele tava lá com as namoradas dele, ele vivia arranjando as namoradas dele. Quando dava errado, ele aparecia e eu caía de novo na lábia dele. Eu achava que ia ser tudo diferente. A live de ontem, a expectativa que a gente cria, eu criava uma expectativa de que agora vai dar certo, agora ele vai ver que eu sou incrível, que eu sou maravilhosa, parará, a gente vai ficar junto. E não dava em nada. Era a mesma coisa, sumia, desaparecia, aparecia quando queria, transava, daqui a pouco tava lá com outra. Só que eu não conseguia, quando ele aparecia, eu não conseguia resistir ao que eu sentia. Era um desejo muito profundo meu. Os nossos desejos, os nossos sentimentos são nossos, não é do outro. Uma vez eu escrevo para colocar ordem nos meus sentimentos. E aí uma vez a minha melhor amiga falou, deixa eu ver as coisas que você escreve. E aí eu mandei para ela. Ela falou, você precisa mandar isso para ele.
Eu falei, não, porque isso é meu, isso não é dele. E isso só é meu agora. Hoje, as coisas que eu escrevia, meu Deus, não é mais eu. Porque quando você escreve, você tira de dentro de você. Eu precisava tirar de dentro de mim aquilo tudo que eu sentia. Porque assim, cara, eu desejo e amo profundamente o cara. E aí quando eu não tenho o cara, onde eu coloco esse desejo e esse amor? O que eu faço com ele? Vou explodir? Vou ficar maluca com esse negócio dentro de mim? Essa era a minha pergunta na terapia, né? E aí eu comecei a canalizar esse desejo, esse amor, para criar outras coisas, para fazer outras coisas. Tanto que foi tão essencial isso que eu passei, que hoje se tornou o meu trabalho, o projeto da minha vida, ok? Então assim, você pode voltar aqui daqui a 50 anos, eu vou continuar aqui, fazendo divórcio energético e ajudando mulheres a se desapegarem desse passado, como eu me desapeguei. Esquecer esse passado? Não. A gente não consegue esquecer alguém que a gente desejou profundamente. Mas a gente não escolhe conviver com aquilo. Eu já tinha passado por isso, por esse vem, não vem, vou, não vou, é bom, não é, enfim, esse medo de se envolver. No fundo é só medo de se envolver. Tanto o cantor quanto o policial, eles têm os desafios deles com o pai. E quando a pessoa tem esses desafios com o pai, se envolver é algo complicado. E eu já falei, eu sou uma pessoa profunda. Ninguém chega aqui e molha o pé pra mim, sabe? Ou a pessoa mergulha ou não vem. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu vim de Brasília para Salvador fugindo do que eu sentia pelo cantor, porque aquilo não passava de jeito nenhum. Eu fazia terapia, aquilo só aumentava. Falei, bom, cara, vamos mudar de cidade, né? Eu tava péssima profissionalmente. Aí veio o chefe, nunca falei do chefe também. Aí teve o chefe também. Teve tanta coisa, gente, na minha vida. Mas embora eu lidasse bem com os meus sentimentos, quando o bicho pegava, eu queria fugir. Eu falei na live de ontem que eu tava apaixonadinha aí pelo gatinho, eu tava querendo mudar de cidade. Quando eu quero mudar de cidade, meu amor, é porque o bicho tá pegando pro meu lado, porque eu tô apaixonada, né? A gente não quer lidar com algo, a gente quer mudar. E só que naquela época eu mudava mesmo. E aí eu vim pra Salvador, não adiantou nada. Me apaixonei pelo policial, só que o policial era assim. Primeiro, já não era a primeira vez que eu tava passando por isso. Caio, quando você subir, você sobe com isso daí, tá? Que a gente vai brincar aqui em casa. Eu me apaixonei por ele. E assim, gente, olha, eu não sei como é com vocês, mas eu vou falar comigo aqui como é que é. Quando eu olho no olho da pessoa, eu já falo assim, ó, tô fodida. Eu já sei. Eu já sei que aquilo ali é um encontro de almas. Encontro de almas você vai ter vários aqui na Terra. Vários. Eram perrengues. Por exemplo, eu fiz uma regressão que eu voltei em uma vida que eu me suicidei por causa desse policial. Lógico que lá na outra vida não era isso. Só que eu não gosto de ficar falando muito de vidas passadas pra vocês não acharem que é karma de vidas passadas. Mas tem que resolver. Não é porque é de vidas passadas que você vai levar pra vidas futuras. Resolve, sabe? É ser adulta e encarar as emoções. A gente quer fugir das nossas emoções. Eu queria fugir, eu não queria estar apaixonadinha pelo crushzinho que eu tô aí não, mas não vai dar, né? Tive que resolver os negócios, resolvi. É assim que a gente funciona. Hoje, muito mais rápido. Quando eu me apaixonei pelo policial, que estava acontecendo a mesma coisa que acontecia com o cantor, né? Ele aparecia quando ele queria, do jeito que ele queria. E o que acontece? Por não querer perder aquela migalha, que era só migalha que eles me davam, tá? Era migalhas. Pra eu não perder aquelas migalhas, eu tava sempre linda, bonita, cheirosa, maravilhosa, esperando o dia que eles aparecessem e fingia que não me importava. E aí, tal. Fingia que não tava nem esperando aquela ligação, quando meus últimos dias tinham sido esperando isso, tá? Então eu fingia não me importar, eu fingia não me afetar, mas aquilo me afetava profundamente e eu aguardava ansiosa pelo dia em que eles iam acordar e dizer que eu era a mulher da vida deles. Era exatamente essa a sensação que eu ficava cultivando dentro de mim. E quando eles apareciam, era incrivelmente maravilhoso. E quando eles desapareciam,
era extremamente infernal. Era a treva. Era a pior coisa da vida, tá? Era uma dor, eu não sabia se aparecesse, se não ia, porque a gente não tinha nada, ok? Fiquei quase um ano assim com o policial. Até que teve um dia que eu falei, é isso, vai acabar agora. Por quê? Porque eu já tinha passado por vários anos nessa com o cantor. Era igualzinho a sensação de céu e de inferno, e era igualzinho o gênio das pessoas, tá? Você vai ver que são bem parecidas as pessoas que você se envolve. Aí eu parei, chamei ele e falei, a gente vai ter uma conversa aqui hoje. Falei, seguinte, eu quero namorar. E se você não quiser, a gente vai terminar aqui. Aí ele falou pra mim assim, que ele naquele momento ele tava trabalhando muito. Amor, quando alguém fala pra você que tá trabalhando muito, quando você não é prioridade pra alguém, meu amor, não tenta ser, porque não vai funcionar, tá? Ele falou que tava trabalhando muito, tava namorando muito, porque olha, eu sou capricorniana, pra esconder alguma coisa de mim, o FBI me perde, viu? Eu sabia todo mundo que ele ficava, só que eu fingia que não sabia pra ter as migalhas. E aí ele falou que tava trabalhando muito, que a prioridade dele era outra, tarará. Eu fiz ok. Então a gente vai encerrar aqui. Coisa que eu não fiz com o cantor. Com o cantor eu não tinha feito isso, eu fui deixando. Só que como eu já tinha experiência do passado, eu falei, bom, eu não vou repetir. Lembra? A lição aprendida não é repetida. Eu fiquei na merda. Eu fiquei seca igual um pedaço de pau. Eu não comia. Eu tava muito mal profissionalmente naquela época também. Tipo, tudo na minha vida naquela época tava mal. Eu tava mal profissionalmente, eu tava mal financeiramente, eu tava mal emocionalmente, tava tudo uma bosta. Só que eu não tenho problema em ficar mal, porque eu sei que daqui a pouco eu vou, é tipo Fênix. Eu sou acostumada a renascer. Então eu sabia que em algum momento eu ia sair dali e nesse momento eu aproveito pra escrever. Nessa época eu acho que eu tinha um blog, gente. Nem sei se eu tenho mais esse blog. Enfim, e eu escrevia o que eu sentia pra tirar de mim, né? Fazer terapia, ia tentando me entender ali. Sempre, gente, lidar com as nossas emoções é muito complicado. Sem terapia é 20 vezes pior. Não sei como é que vocês aguentam. Se a Camila tá aqui na live, ontem ela veio pra sessão comigo, que a gente vai fazer até live amanhã pra vocês. Ela falou, Gabi, como que a gente fica sem, né? Não dá, gente. Nossas emoções é muito sobe e desce, sabe? Até que a gente aprenda a manter uma constância energética, precisa de muito, muito autoconhecimento. Vocês não compram uma hora comigo. Foi o que eu expliquei pra Camila. A Camila é aluna do meu curso e ela vai contar pra vocês. Muitas coisas de cura desses processos, elas já fazem sozinha. As minhas alunas aprendem a fazer as coisas sozinhas. Só que tem cena que você vai ter que precisar de uma intervenção, que chama, tá? Eu interfiro muito pouco, mas às vezes eu preciso interferir para poder tirar a pessoa daquele loop que ela tá, porque ela não vê. E a mesma coisa eu faço muitas coisas sozinho, mas tem coisas que eu levo para minha sessão de terapia toda semana, porque tem buracos que a gente desce que a gente não consegue enxergar nada, tá escuro. Só que tudo é um quarto escuro. Como a Camila ontem, a Camila falou assim, Gabi, eu tô tentando encontrar a cena e eu não tô achando. Eu falei, calma que você vai ver. Aí quando a gente começou a sessão, ela não conseguia encontrar, mas veio uma dor muito grande. Ela começou a chorar, mesmo sem saber pelo que era. Daqui a pouco apareceu. Foram os cachorrinhos dela, que morreu quando ela era muito pequenininha. E como ela ficava muito com os bichinhos no colo, disseram que o cachorro morreu porque ela ficava com os bichinhos no colo. E aí ela tinha uma dor profunda porque ela tinha assassinado os cachorrinhos dela. Só que não era real. Mas para aquela menininha que cresceu naquela prisão, era real. A gente é cheia dessas prisões aqui, prisões, imaginações, invenções, criações mentais que a gente precisa se libertar, tá? Só que a gente não sabe. Só sabe se vier e começar a mergulhar profundamente em você toda semana, vai começar a aparecer o que é. Nessa época, eu tava sofrendo, mas eu sabia que se eu continuasse eu ia sofrer mais. Então eu fui adulta, mesmo sem poder ser. Gente, eu tava numa fossa. Eu tava tão mal, vocês não têm, quando eu falo mal, vocês não têm noção do que é mal. Tava mal. E eu pedi pra ele uma única coisa, eu falei pra ele assim, olha,
dá um tempo aqui da onde eu moro, ele não morava no mesmo bairro que eu, era um bairro super pequeno. E quando eu saía, só tinha como sair por um lugar. E esse lugar dava em frente a um bar onde ele ficava. Não ia ter como eu não ver, né? E dói, né? Quando a gente gosta de alguém e a gente não pode mais ligar, não pode mais falar. Eu poderia, só que nunca ia acabar. Eu ia ficar sempre sendo o belisquinho dele, sabe? E eu não queria aquilo pra mim. Eu realmente estava num momento que eu estava numa dor tão profunda que eu achava que eu ia resolver todos os meus problemas se eu casasse. Primeiro a gente acha que a gente resolve todos os nossos problemas se a gente se resolver profissionalmente. Aí a gente se resolve. Aí eu era gerente de banco. Ainda não tava bom. Aí você acha que é ter filho, aí você tem. Aí você acha que é casar, aí você casa. E nada, sabe? Era um vazio que eu precisava preencher de mim. E eu ficava colocando coisas externas dentro de mim para poder me sentir completa. Esse é o grande caminho. A gente fica buscando do lado de fora quando na verdade tem que estar tudo aqui dentro. A gente só precisa acessar aqui dentro. Eu falei pra ele não... Dá um tempo, né? Pelo menos pra eu poder esquecer. Só que ele não queria ser esquecido, né? Ele não queria, tava muito cômodo e conveniente pra ele. Então ele continuou indo lá pro bairro. E eu fiquei dentro de casa. Eu não saía nem pra comprar comida, gente. Foi por isso que eu fiquei tão mal. E aí ele começou a me ligar. E eu não atendia. Aí ele começou a me mandar mensagem no Facebook. Eu não respondia. No MSN do Facebook, né? Nem tinha o WhatsApp naquela época. Não existia o WhatsApp. Existia o WhatsApp? Existia não, gente. Existia não. Era pelo MSN do Facebook. Aí ele mandava mensagem, eu não respondia. Ele mandou pra mim assim: se você não responder, se você não vai responder, então você me exclui. Também não excluí, porque pra mim não tava fedendo nem cheirando, né? Pelo contrário, meu ego gostava de saber que ele tava ali na minha. Aí, não satisfeito, ele me excluiu. E era assim antigamente o Facebook: se você não tivesse a pessoa, você não podia mandar mensagem. Não sei como é hoje, porque eu nem uso mais, mas era uma coisa assim. Aí ele me excluiu. Eu falei, ok. Só que aí ele começou a me mandar e-mail. E eu também não respondia. Aí ele começou a mandar as pessoas baterem na porta da minha casa pra saber se eu tava bem, né? Ele sabia que eu tava na merda, mas ele queria saber se eu tava bem. Era óbvio que eu não tava bem, né? Eu não tava bem antes dele. Ele era a minha injeção de energia. Lembra que eu contei ontem? Quando a gente tá se relacionando com alguém, a gente tem um aumento energético. A gente tem aquela energia que vem de fora. Por isso que a gente fica mais bonita, mais brilhosa, né? Então tá apaixonada é muito bom. Tinha aquele aumento energético que eu não tava tendo. Tava pior que tudo. Mas perseverei. Conheci outra pessoa, me casei, tive outro filho. E ele, às vezes, ele dava uma aparecida com uma mensagem. Tipo, aí ele começou a beber, ficava bêbado lá atrás das minhas amigas, perguntando de mim, minhas amigas: casou, amor? Casou, já era, game over pra você. Só que assim, ficou sempre como se eu fosse aquela paixão não vivida. Pros dois, tá? Pros dois é mais ou menos assim. E aí quando eles dão na teia deles, porque eles nunca vão desaparecer. No máximo eles dão um tempo. No máximo, eles é tipo fênix. Quando eu penso que eles morreram, vrá, eles ressurgem das cinzas, cheio de desejo. Um dia desses mesmo, o policial colocou assim, acho que ele assistiu uns stories no WhatsApp e botou assim: cadê a sua marquinha? Aí eu mandei pra ele assim: pergunta cadê a da tua mulher. Você deveria estar olhando a marquinha da tua mulher, não a minha, né? Aí ele botou assim: por que você é assim? Por que será que eu sou assim? Por que será que eu sou assim? Porque eu sou adulta? Porque eu sou adulta? Porque eu não fico saracoteando por aí se eu tô com alguém? E aí eu pergunto uma coisa pra vocês. Vocês acham que se eu voltasse com ele, inclusive, eu nem vou contar pra vocês a proposta ridícula que ele me fez, mas um dia ele me fez uma proposta, há uns 3 anos atrás. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É umas propostas que a gente recebe basicamente me ofertando o cargo diamante dele. Sempre que bosta que ele achou que eu ia achar, sabe? O que esses caras acham? Que a gente é o quê? Trouxa, gente? Trouxa. Ele acha o quê? Que ele é incrível demais e maravilhoso. A última bolacha do pacote com 3.500 bilhões de homens na Terra.
eu ia me prestar um papel desse. Eu não quis ser o belisco dele lá atrás, eu vou querer ser amante do sujeito no mundo atual. Nem que ele me oferecesse para ser a esposa dele, eu não queria. Sabe por quê? Olha pra mim. Você acha que eu tenho algo mais especial do que essa mulher que tá lá com ele? Pode ser que eu tenha um talento ou outro, mas essa menina também tem. Você acha que ele vai fazer o que comigo quando eu for casada com ele? Ele vai olhar a marquinha de quem? Dela. Entende como é? A essência da pessoa, a característica da pessoa, ela só muda se ela fizer um trabalho terapêutico. Você vê que a gente que tá aqui querendo mudar, suando aqui, ó, é difícil a gente sustentar uma mudança na nossa vida. Imagina um cara que não quer, que não tá nem aí pra nada, que só tá aqui pra poder conquistar todo mundo e tocar o terror no mundo. Porque esses caras costumam ser bons no negócio, né? Gostoso, bonito. Só que assim, é sedutor, só que você cai se você quiser. Eu não caio mais, mas eu faço isso daqui, ó, pra não cair. Faço isso daqui, porque é desafiante. Eu não acredito que nenhum dos dois vai mudar. E eu não acredito que eu mereça isso pra mim. É isso que muda. É a sua consciência do que você merece. Eles foram bons de cama. Para aí. Foi intenso, foi verdadeiro, foi gostoso, mas foi só isso. Não foi nada além disso, sabe? Então, às vezes, a gente cria uma ilusão, talvez em outra vida. A gente pode ter sido algo além disso. E tem as memórias aqui na célula, né? Então, você acaba, às vezes, sentindo saudade de algo que você nem sequer viveu com a pessoa aqui nessa vida. Porque quanto mais consciente você ficar de quem você é, menos você vai se iludir com as histórias que a sua mente cria. Eu contei ontem, a minha Vênus é em peixe. Quando eu conheço um cara, meu Deus, eu tô pensando no casamento maio. Aí eu me lembro que nem casar eu quero. Aí eu me lembro que eu nem acredito em casamento. Que monogamia não é algo que o ser humano é capaz de ser. Nós não somos monogâmicos, gente. A gente se sente atraído, hora ou outra, por uma pessoa. Por isso que acontecem as coisas, porque a gente quer ser o que a gente não é. A gente quer ser leal, fiel, tarará, só que a gente é cheio de desejo, cheio de vontade. Gabi, então a gente nunca vai casar? Vai. Só que o problema é que vocês precisam entender que assim, as coisas às vezes chegam ao fim. As relações às vezes chegam ao fim. E o que causa dor é você querer que esse relacionamento vingue a todo custo. Essa cliente que na sessão de hoje mesmo, que a gente faz um acompanhamento já há quase um ano, ela voltou numa cena que ela falou pra mim: Gabi, eu não consegui arrumar essa cena sozinha. Vou falar uma coisa pra vocês. Olha o que ela fez. Isso é bom pra vocês ficarem ligadas. Ela aproveitou que os filhos foram pra casa do pai. E aí ela pegou e fez tudo. Enraizamento, portal da alma, um monte de áudio, um monte de coisa. Ela tem alguns cursos energéticos e aí limpou, fez tudo. Tá, se encheu de energia. Sabe o que aconteceu? Ela ficou irritada, ela ficou com raiva, não aconteceu nada naquela semana. Você não pode, você pode se você quiser, mas você não pode chegar na academia hoje, por exemplo, e fazer todos os aparelhos que tem na academia. O que vai acontecer com você amanhã? Provavelmente você não vai nem andar de dor, né? Você precisa fazer todo dia um pouquinho, que lá na frente você tem um resultado. Não é assim na academia? Autoconhecimento é a mesma coisa. Vocês precisam todos os dias meditar, se conhecer um pouquinho, 1 hora no máximo. Não precisa mais do que isso. Tirar 1 hora do seu dia para se conhecer, para assistir um conteúdo legal, para ler um livro. Tirar 1 hora na semana para fazer uma sessão de terapia, sabe? Se quiser aprofundar um pouco mais, sentir que está pronta, fazer uma matrícula em um curso de aprofundamento, de desenvolvimento pessoal. Mas fazer tudo em um dia e achar que amanhã a sua vida vai ser um mar de rosas, visão infantil. Não vai. Não vai, porque não é assim na academia. Você não chega na academia, faz todos os exercícios e amanhã tá gostosa. Mas se você for todo dia, hein? Como é que você vai ficar lá na frente? Pois é. E nesse dia que ela fez tudo isso, ela lembrou de algumas cenas. Algumas ela conseguiu arrumar e teve uma que ela não conseguiu.
arrumar a cena é algo que você aprende quando você começa a vir aqui comigo, tá? Você vai ficando muito fera nisso. Então você vai conseguindo resolver muitas coisas da sua consciência sozinha, sem precisar de mim, mas tem algumas que você vai precisar, como essa. Ela não estava conseguindo sair. Foi a primeira vez que ela ainda namorava o ex-marido dela. E ela pegou. Ele ia passar dias na casa dela, ela pegou ele falando com mulheres na internet do computador dela. Enquanto ela ia pro trabalho, ele estava falando com outras na internet. E ela não conseguiu resolver isso. Hoje a gente conseguiu resolver. E acho que isso foi libertador. Porque foi o primeiro trauma dela. Foi quando o cara realmente perdeu o encanto. E mesmo assim, ela ficou ainda tentando. A gente fica, gente. Ô, gente. Eu caía toda hora no papinho desses dois aí que eu contei pra vocês. Toda hora. Quando esses dois apareciam, meu amor, eu fazia assim, ó. Eu ia igual uma cachorrinha. Até que chegou um dia que eu tive que acordar. Entende? Porque se você deixar, o outro sobe em cima de você, ó, e faz de cavalinho upa-upa. E você vai, vida fora, nessa onda. Não pode deixar. Pode, se você quiser. Eu não tinha mais vocação pra passar. Já tava, ó. Chega uma hora que dá um... não aguento mais isso. Não vou mais passar por isso. Entende? Chega uma hora que dá uma espécie de ranço. De tanto fez, tanto faz, de você olhar pra pessoa e falar, como eu fiz isso comigo? Só que isso não vem, você não sente raiva da pessoa mais, você não sente ódio, você não sente mais, você não sente nada. Isso não vem quando você quer esquecer desesperadamente o ex. Isso vem quando você se ama incondicionalmente. É dentro de você que acontece a mudança. É quando você se aprecia. Você para de desejar o que destrói você. É amor. É amor por si mesma que tira qualquer coisa que não serve de você. Por que eu parei de fumar mesmo gostando? Porque eu gosto mais do cheiro do meu cabelo, por causa do meu dedo que ficava amarelo, dos meus dentes, da minha casa que ficava fedida, né? Então assim, por amor a mim. Foi uma quantidade de amor que surgiu por mim. Que eu falei, eu acho que isso aqui não é mais importante pra mim agora. E aí eu abri mão daquilo. Desejo até hoje. Quando alguém fuma perto de mim, minha boca enche de água. Mas não fumo. Quando eles aparecem aí, por aí, quando ele manda uma mensagenzinha aí, tipo, sua marquinha e tal. Aí eu lembro dos nudes que a gente trocava, aí a gente lembra das coisas que a gente fazia. Aí eu me lembro de que eu mereço mais do que aquilo. Logo passa, sabe? E aí eu dou a minha linguagem de amor, não sei se vocês sabem qual é a sua linguagem de amor, mas tem um estudo sobre isso. A minha linguagem de amor é palavra de afirmação. E a de terror também. Porque eu costumo ser brutal com as palavras quando eu quero. Eu sei apertar a ferida ali, ó. Tá. E aí eu dou umas apertadas nas feridas, aí eles dão uma desaparecida. Mas eu sei que daqui a pouco vem. Só que hoje não me afeta. Pelo contrário, todas as vezes que eles vêm, eles são afetados agora. Porque eu sei agora aonde apertar, eu sei o que fazer, eu sei o que falar. Eu não tenho mais medo de não ter eles, eu não tenho mais medo de ficar sozinha. Eu não aceito mais migalha. Foi em mim que as coisas mudou. Não é do lado de fora, não é no outro. Você quer que o outro mude para você se sentir seguro e confiante? Isso não vai acontecer. Se você não aprender a se sentir seguro e confiante, a ponto de que, ok, pode partir todo mundo, pode ir embora todo mundo, tô de boa na lagoa comigo. É um estado de consciência. Antes eu não era capaz de fazer isso, por quê? Porque eu tinha medo de perder a admiração, o carinho, de perder as curtidas nas redes sociais, de perder a pessoa como seguidor, sabe? De saber que a pessoa nunca mais ia me mandar mensagem, de perder o telefone, de perder o WhatsApp. Quem passa por isso consegue entender o que eu tô falando. Prefere fingir que não tá sentindo nada, fingir que não tá magoada, fingir que não doeu, pra poder ter pelo menos a amizade da pessoa. Eu não faço questão nem da amizade. Se der pra ser amigo, deu. Mas não tô fazendo questão, não.
Entendeu? Você perde o medo. A questão tá em você perder o medo. Só que você não vai conseguir fazer isso sozinha. E esquecer o ex, esquece isso. Esquece isso porque você não vai esquecer o seu ex. Mas você não vai depender dele pra tá bem. Ok? Deu pra entender um pouquinho aí na live, né? Todo dia eu vim aqui tentar explicar um pouco para que vocês entendam e saiam dessa outra ilusão de que a dor vai passar, de que você não vai lembrar. Olha, até voltar, tem gente que volta pro ex e até voltar é importante. Eu voltei várias vezes para essa ilusão aí, porque eu não tava pronta para me desapegar ainda. Tem hora que a gente ainda não tá pronta para se desapegar da pessoa. Então, a Camila mesmo vai contar na live, ela voltou. E normalmente as mulheres não param de voltar, só param de voltar quando eles estão com outra. Eu parei de voltar quando, há alguns anos atrás, eu tava me preparando para me encontrar com ele, só que aconteceu uma tragédia na minha vida, tragédia federal. E aí eu meio que desisti, assim, meio que tipo, não tava atendendo ninguém, não tava falando com ninguém, me fechei pro mundo, eu fiquei de cama, fiquei muito mal. E é porque eu sou muito sensível, né? Tanto que eu trabalho com o invisível. Então tudo em mim me afetava muito. Hoje menos. Hoje ainda me afeta. Me afeta um pouco fisicamente quando algo ruim acontece. Mas hoje não emocionalmente. Hoje eu continuo trabalhando, eu sei que trabalhar me deixa bem. Hoje eu não vou mais pra cama. Mas durante muitos anos, tudo que faziam comigo... Só pra vocês terem ideia, quando eu era pequenininha, eu fiz alguma coisa, a minha mãe deu 2 tapinhas na minha bunda assim, eu desmaiei. Só pra vocês entenderem. Não foi pelo tapa, foi pela emoção da pessoa que eu mais amava me ferir. Então, amizade, por exemplo, eu já contei, né, numa live de uma amiga que me roubou numa licitação por causa de 12 mil reais. Tipo, era minha amiga da gente viajar juntas, fazer tudo juntas. Eu fiquei de cama, fiquei mal, porque eu não acreditava que... Eu não faço mal pra quem eu não gosto, e piorou pra quem eu gosto. Então, quando alguém que eu gosto faz mal pra mim, eu ficava muito mal, né? Hoje eu tô melhor nisso, viu, gente? A gente vai melhorando nas coisas. Tô melhor nisso aí. Não fico mal como eu ficava, não, mas me afeta ainda. Bem menos, mas me afeta. Então, eu até perdi a linha do que eu tava falando aqui, que eu me lembrei disso que aconteceu com essa minha amiga. Enfim, mas vocês entenderam aí o que eu quis falar, né? Não vai dar pra esquecer o outro, porque o outro afetou você, mas vai dar pra não cair na lábia, pra não chorar, pra não ficar olhando redes sociais. Cara, hoje eu tenho as redes sociais, eu poderia até olhar se eu quisesse. Você não quer mais, sabe? Você olha e... Só que não é uma construção, gente. Não é fez o divórcio energético e amanhã você não vai lembrar. Quem dera. Não é assim. Mas é um processo aí. E até essas voltas, esses retornos, você já volta menos dependente. É porque quando a gente separa, por exemplo, quando eu me separei do meu ex-marido, tava muito ruim meu casamento, tava uma bosta, só que eu fiquei pior quando acabou. E aí você acha que voltar, às vezes, é o caminho que você conhece. Só que tem um caminho que você não conhece ainda, que você ainda não trilhou e que pode mudar a sua história. Eu fui em frente. Eu não sou muito de voltar, não. Não gosto muito, não. Gosto mais de ver o que tem lá no futuro, sabe? Gosto mais do que eu ainda não conheço, do que o que eu já conheço. Beleza? Eu tava falando que da última vez, né, que aconteceu algo muito ruim comigo, que ele apareceu, que a gente ia se ver, parará, aí ele começou a namorar. Menina, faltou um fôlego. Eu entrei no Instagram assim, mó despretensiosa, sabe? Quando eu olhei lá, a foto dele com a menina, fiquei sem ar. E assim, ó, o filho da mãe tava lá namorando e ficava assistindo meus stories, sabe? Ficava... e nessa época foi tão confuso. Ficava assistindo os meus stories. E aí aquilo me confundia ainda mais. E aí eu me lembro que no dia do meu aniversário eu tomei umas cachaças erradas. E aí eu mandei um monte de mensagem. Fiquei, você não tá aí com essa menina? Então esquece que eu existo. Quem viu as mensagens foi a menina. Deu uma BO.
A menina me bloqueou, só que eu não sabia que era menina, eu achava que tinha sido ele. Aí a menina me bloqueou, aí quando foi no outro dia, que era meu aniversário, aí o policial me ligou pra poder me dar parabéns. Aí eu saí com o policial. Aí ficou logo a merda pronta. Ficou logo a merda lambuzada, porque aí tava na merda com os dois de uma vez só. Sacou? Aí eu falei, quer saber? Esquece esses caras. E foi quando eu dei um basta mesmo, de verdade. Eu falei, não, agora nunca mais. Agora não vai rolar mais não. Mas o cantor ainda me dava mais uma seduzidazinha assim, porque a alma dele é gostosa. A alma de artista é uma alma gostosa. Não sei se vocês já se encontraram com artista, mas eu tenho muito apreço por artista. Então, a alma do artista é gostosa. Se você souber sentir a alma... E ele ainda é mais Mauricinho, mas eu gosto mais de artista mais alternativo. Enfim, vou ficar falando muito aqui não, tá? Então é isso. Lembrem disso, que eles vão estar sempre aí, sempre disponível. Só que se você quiser mudar, você vai ter que mudar você. Não vai dar pra mudar eles. Eles não mudam. Eles continuam sendo quem eles são. Você pode mudar. Investe em você. Essa é a minha dica. Investe em você pra você nunca mais cair nessas ciladas e nunca mais aceitar migalhas e nem ter medo de ficar sozinho. Quanto mais você se conhece, menos você tem medo de ficar sozinho. Beleza? Beijos, beijos, bom fim de semana. E amanhã eu faço live com a Camila aí, pra vocês compreenderem como que é esse processo. E que não é um botão que a gente aperta e fala, ah, agora eu sei quem eu sou. Não, não tem esse botão. É sessão após sessão, ficha caindo atrás de ficha, curso atrás de curso, termina um curso, vai pra outro, termina um livro, começa outro. Vai indo, vai comendo suas migalhas aí, porque este universo aqui é maravilhoso. Se você não tá feliz e realizado em todas as áreas da sua vida aí, faz sua parte, faz seu dever de casa, que a vida recompensa quem corre atrás, né? Quem busca, acha. Se você não buscar, não vai achar nada. Beijos e bom fim de semana. Divirtam-se.